com vocês neste curso de Introdução ao Grego Clássico e Koiné, no segundo semestre, né? Grego 2. E nós estamos fazendo aqui a leitura, né? Do capítulo Hellas, do livro Logos, Hellenike Glossa Autoiconografemene, o Logos, ou também chamado de Logos, Língua Graica per se Illustrata, de Santiago Carbonell Martínez. Então, deixa eu começar aqui a leitura aqui. Este vai falar sobre a Grécia, né? Um pouco sobre a geografia da Grécia, né? Vamos ver o que ele vai falar. Deixa eu ler um pouquinho para vocês. Hellas Corestin ente Europae. O megala ala mikra. Endetei heladi polai korai. Polai poleis tecai polai nessoisin. O coliga, ala pola esti caita helenica ore, roi de potamoi entei helade, oligoi esim, o poloi. Então aqui ele está falando da geografia da Grécia, né? Que ela está dizendo que a Grécia, ou a Elade, né? Ela é, né, uma terra, um país na Europa, não grande, mas pequeno, que na Grécia, né, ó, dentro da Grécia existem muitas terras, muitos países, né, e muitas cidades também, e muitas ilhas, né, tanto muitas cidades quanto muitas ilhas, né, não poucas, mas muitas, e são também, né, não poucos, mas muitos são também os montes, né, Taore, né? Taore, Touros é um neutro da terceira declinação. Então, o plural de Touros é Taore. Vocês estão vendo aqui do lado, tem um desenho do monte, da montanha? Tá dando para ver, né? Então, aqui ele está dizendo aqui que não poucos, mas muitos são, né, os montes, né, gregos, helênicos, helenica, ore. Então, é um neutro plural da terceira declinação. Há uma contração aqui, né? E entre um Y, né? E um alfa. E contrai, aí aparece um eta. Aí talvez vocês não estejam acostumados ainda. Vocês esperariam que aparecesse um alfa. Mas não aparece um alfa, aparece um eta. Deu para entender? Aqui é nominativo, né? Touros, né? Que é a montanha, a colina, né? O monte, alguma coisa assim, né? Taore, as montanhas, as colinas. Teve uma outra questão ali que apareceu esti. Quando você tem um neutro plural, acho que isso vocês já viram, muitas vezes o verbo fica no singular. Então, há essa questão dessa concordância, né? O neutro plural, muitas vezes faz, quando ele é sujeito, ele deixa o verbo no singular. Então, está aqui esti, não está eisim, né? Aí ele continua assim, mais essa outra frase, ele fala dos rios, que os rios na Grécia são poucos, não numerosos, não muitos. Tranquilo, gente? Então, basicamente, ele falou isso, né? Sobre que a Grécia é uma região montanhosa, tem muitas cidades, muitas ilhas, né? Muitos montes, poucos rios, né? E aqui ele continua, ele vai começar a falar da Ática, né, que é a região onde está localizada a cidade de Atenas, né? Então ele diz assim: Reatike cora calestin, ente heladi, eisin decai alai calai corai, ente heladi. Então aqui ele está dizendo que a Ática é uma bela região, uma bela terra, né? Na Grécia, né? E que existem, né, também, né,
outras belas regiões na Grécia, né? Traduzindo Core como regiões, né? Por Core pode ser terras, países, né? Regiões. Continuando aqui. Aí ele vai dar uns exemplos, né, de regiões, de terras, né? Dá para a gente chamar de terras, né? Hosper, esse Hosper é como, por exemplo, né? Retessalia, Refoques, Poques, Reboiotia, Peloponessos, Épeiros, Macedonia, Traike, Ionia, Cai, Aiolis. Aí aqui vai ter umas. Eu não vou conseguir traduzir todas essas lugares, né? Mas aqui ele fala sobre vários lugares: Tessália, Beócia, Peloponeso, Macedônia, Trácia, Jônia, Aiólia. Mas assim, ó, Foques e Épeiros, eu não lembro agora como é que a gente chama em português. Depois vocês podem pesquisar. A Jéssica vai depois pesquisar e vai dizer pra gente. Jéssica, já sabe já? Como é que chama? Foques e Épeiros. Ainda não. Foques, na verdade, Foques, Épeiros. Então tem essas duas aqui, eu não sei como é que a gente chama em português. Foques, Épeiros, né? Tessalia é fácil, Boiotia é Beócia, Peloponesos é o Peloponeso, a região lá de Esparta, né? Macedonia, Macedônia, né? Traike, que é Trácia, Ionia é Jônia e Aiolis é Eólia, né? Aí, continuando aqui. Tines deisi kai pukeintai hai helenikai poleis. Aí ele está perguntando assim, esse tines aqui é um interrogativo, é como se fosse quem ou quais, né? Tá mais para quais, né? Quais são, né? E também onde se localizam, né? As cidades helênicas, as cidades gregas. Helenikai poleis eisin, Haiatenai, Enteiatikei, Sparte, Olimpia, kai Corinthos, Entei Peloponesoi, Tebai, Entei Boiotia, Pella, Entei Macedonia, Smyrne, Entei Ionia, Roi Delfoi, Entei Fokide, Dodone, Entei Repeiroi, Remetilene, Entei Aiolide. Então ele disse assim, né? As cidades helênicas, as cidades gregas são. Aí ele vai dizer Atenas, na Ática, Esparta, Olímpia e Corinto, no Peloponeso. Então, essas três cidades ficam na península, né, do Peloponeso, né, que é Esparta, Olímpia e Corinto. Aí, Tebas, na Beócia, Pela, não sei, acho que é Pela, né, na Macedônia, Esmirna, na Jônia, Delfos, na Fokídia, eu não sei como é que chama essa região. E Dodone, ó, deve ser Dodone mesmo, e nesse Epiro, eu não sei como é que a gente chama, né, em português, Epiro. E Mitilene na Eólia. Tranquilo, gente? Aí aqui do lado ele está chamando a atenção para essa relação aqui de radical, onde você tem aqui um delta aparecendo no dativo. Vocês estão vendo aqui? Is, id. Então, a palavra é is no nominativo e
é id no dativo singular. Então, refokis, retei, fokide. Tranquilo? É um padrão para a terceira declinação, né? Esse dativo aqui aparecendo um delta, né? Quando a palavra termina em y, não, iota, sigma, né? Continuando aqui a leitura. Aqui nessa figura aqui é um estreito, toistenono, um estreito entre as montanhas. Vocês estão vendo? Do lado tem aqui as montanhas e um caminho estreito, né? Tá, e tem escrito toistenono. É o estreito. Aí ele continua aqui dizendo assim: Ti destin hai thermopylae. O que são as Termópilas? Ti destin hai thermopylae. O que são as Termópilas? Aí aqui ele vai responder. Não, vai fazer outra pergunta. Arelenike polis estin? Por acaso é uma cidade grega? O Damos, hai Thermopylae, ute polis estin, ute chora, alá estenon. De maneira nenhuma, o Damos, as Termópilas nem são uma cidade, nem um país, nem uma terra, mas um estreito, né? Pukeitai toistenon, entei Tessaliai. Onde se localiza, né, o estreito? Na Tessália. Vocês já ouviram falar das Termópilas? Ficou famoso por causa da lenda, né, de Leônidas, né, e dos 300, né, de espartanos, né, por causa dessa batalha que aconteceu, né, nesse estreito. Que ele está nos dizendo que fica na Tessália. Continuando aqui. Tines deisin hai Helenikai Nessoi. Quais são as ilhas gregas? Hai Helenikai Nessoi Polai sim. Hai Men Mikrai, Hai De Megalai. Aí aqui ele está dizendo que as ilhas gregas são muitas. Aí Hai Men, quando ele diz assim, olha, Hai Men, Hai De, você tem que traduzir assim, algumas, tararã, outras, tararã. Então ele está dizendo assim, algumas pequenas, outras grandes. Haimen, Mikrai, Haide, Megalai. Deu para compreender? Esse Haimen, Haide também funciona para Romen, Rodê, ou Roimen, Roide, né? Alguns ou outros, né? Continuando. Remen, Kypros, Recrete, Herodos, Kai Euboia, Megala e Helenikai Nessoia, sim. Então ele vai dizer Chipre, Creta, Rhodes, Elbeia, são grandes ilhas helênicas, grandes ilhas gregas. Redelesbos, Relemnos, Retassos, Requios, Ressamos, Micrais, sim. Então ele vai dizer que Lesbos, Lemnos, Tassos, Quios e Samos são pequenas ilhas. Não tem escrito a palavra ilha, mas está dizendo assim, são pequenas. Você tem que saber que são ilhas, né? Aí, continuando. Mikrai Helenikai Nessoiei sim, Kai Kiklades Hospe Mykonos, Andros, Naxos, Paros, Delos, Kai Retenos. Então ele diz assim: pequenas ilhas são também as Cíclades. Então, esse nome aqui é famoso. Esse grupo de ilhas são chamadas de Cíclades. Kyklades, em grego. Então, quem são as Cíclades?
como, por exemplo, Mykonos, Andros, Naxos, Naros, Delos, Tenos, né? São essas ilhas, as Cíclades. Pukentai, Haikyklades, Nessoi. Onde é que se localizam, né? Onde é que as Cíclades, as ilhas Cíclades? Entoi, Aigaio, Pelágei, né? No mar Egeu, no mar Egeu. Aigaioi, Pelágei, é o mar Egeu, né? Essa aqui, ele tá dando aqui, ó, que Pelagos é uma palavra neutra. Ó, Pelagos, melhor dizendo, Pelagos é uma palavra neutra. Tem ó, né? E aí o dativo, né, vai ser em ei. Entoi, pelagei. Ele tá botando isso aqui porque ele quer que você aprenda os padrões da terceira declinação aos poucos. Aqui já é um outro padrão para a terceira declinação, já fogem ao que você já tinha aprendido, né, da segunda declinação. Mas esse aqui é um neutro, né? E aigaios é um adjetivo, né, derivado de aigeus. Vocês já leram um pouquinho da história, né, do Teseu e do seu pai, que era o Egeu, né? Aigeus era o pai, né? E aí quando ele morre, né, o mar, esse o Topélagos passa a ser chamado Aigaios, né? O mar Egeu, né, não dá no português, a gente acaba não fazendo a diferença, né? Não tem como a gente, não tem assim uma palavra a mais, né? Assim, a gente chama Egeu e Egeu, né? O personagem, o mar, a gente chama de Egeu. Mas aqui no grego, a terminação de adjetivo é diferente, né? Aigaios, né? Aigon, que é como se fosse para o masculino e para o neutro, né? Às vezes é masculino, às vezes é neutro, né? Esse adjetivo. Se bem que aigaios poderia ser também feminino, né? O, mas é porque ele não é um adjetivo de três formas, ele é um adjetivo de duas formas só. Então, hipoteticamente, né, se tivesse alguma coisa que se fosse feminina, né, uma palavra feminina que a gente quisesse falar, essa coisa feminina, sei lá, é do Egeu, né? Daria para dizer assim, né? Aigaios também. Não sei se ocorre. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A Sara entendeu. Aqui é porque aqui é um adjetivo de duas formas só. Aigaios, aigaion. Então, tem uma forma para o masculino e feminino e uma outra forma para o neutro. Mas é um adjetivo que como se significasse relativo a Egeu, de Egeu, uma coisa assim, né? Continuando. Aí aqui, vocês estão vendo aqui um desenho, uma representação de Aigeus, né? O Egeu, né? O Aigeus, ele aqui, ele vê, né, as velas negras, ele se mata, né? E aqui fala de Ré-Ió, que é uma lenda sobre uma metamorfose, né? De uma jovem, eu não lembro se ela é uma princesa, né? Io, a gente chama ela em português, chama de Io. Io, Io. Não sei se vocês já leram sobre ela. Vamos aqui ler um pouquinho, ainda tenho tempo ainda para ler. Continuando aqui. Eisi decai alai micrai helenicai nessoi. Então, existem também outras pequenas ilhas gregas. Haionioi nessoi. As ilhas jônicas. Tines deisin haionioi nessoi. Quais são as ilhas jônicas? Itaque, Recórquira, Requefalenia, Zakynthos, Pulquentai, então aqui a Ítaca, Córcira,
cefalenia, talvez, e Zakynthos. Eu já ouvi falar de Zakynthos. Agora, cefalenia, eu não lembro, nem Córcira, eu não lembro de ter ouvido falar. Ítaca é famoso por causa da Odisseia, né? É o reino de Odisseu, né? Mas essas duas aqui do meio, eu não conheço muito. Porque Taihai Ionioi Nessoi, onde se localizam, né, as ilhas jônicas. Entoi Ionioi Pelagei. Então, aqui no Mar Jônico, ele chama de o Mar Jônico, né? Entoi Ionioi Pelagei. Então, é uma região do mar, né, ali, do Mar Mediterrâneo, que fica ali mais próximo ali da Turquia, né, onde tinha nessas colônias gregas. Vocês estão entendendo? A geografia, quem pode dizer mais é a Jéssica. Eu aqui não sou especialista nisso. Mas continuando aqui. E aqui ele está mostrando aqui a palavra jônico, ou iônios, é derivado de Ió, né? A moça lá da lenda. Aí continuando aqui. Tidesti Pelagos. O que é um mar? Um mar, né? Pélagos, Micratalassá Estim. Legal que ele aqui vai explicar o significado de Pélagos, porque eu estou trazendo como mar, né? Mas é difícil da gente traduzir, né? Talvez nem desse para traduzir. Talvez a gente devesse aqui, se a gente fosse traduzir esse texto, a gente deveria transliterar e dizer, ó, o que é um pelago? O que é um pélago, né? Um pelago? Melhor, um pelago. O que é um pelago? É um pequeno mar. Pélagos, Micratalassaisti. Então ele diz, Pélagos, Micratalassaisti. Então ele está explicando que um pélagos é um pequeno talassa. Um pequeno oceano, um pequeno mar, né? Melhor dizendo. Toionion, Pélagos, Kaito Aigaion, Pélagos, Micrai, Talassai, Entei, Mesogeioi, Talassai, Sim. Então ele vai dizer assim: o mar jônico, ou pelago jônico, e o mar Egeu, né? São pequenos mares no mar Mediterrâneo. Mesogeioi, Talassei. E aqui do lado ele deu algumas formas da palavra thalassa, rethalassa, testalassas, teitalassas, que é uma palavra feminina. Eu nem lembrava agora mais que thalassa era a palavra feminina, mas ele dá aqui como palavra feminina, né? Ele dá no dialeto já. Não dá no dialeto ático, né? Porque no dialeto ático, aqueles dois sigmas aí são dois taus. Ele já dá no dialeto já coiné, né? Tudo bem, gente? Tô chateando vocês? A gravação tá boa? O que eu tô tentando gravar aqui tem 1 hora só. Eu queria. Vocês não fizeram nenhuma perguntinha? Teve alguma dificuldade aí? Vocês entenderam Mesogeioi como Mediterrâneo? Tem duas partes. Meso, que é meio, né? E Geioi, que é o gay ali é de terra, né? Mesogeioi, né? Mediterrâneo, né? Então acho que tá tudo tranquilo, né? Aí continuando. Dúvida, gente, vocês chamam aí para poder eu tentar responder. Eu tô lendo aqui o texto. Aracai Hesse Kelia Entei Mesogeioi Talassei Estim. Aracai Hesse Kelia Entei Mesogeioi Talassei Estim. Então ele perguntou: a Sicília, acho que é a Sicília mesmo, a Sicília, ela está no mar Mediterrâneo? Ele pergunta, né? Nai, Hesikelia Nessos Entei Mesogeioi Talasei Estim, né?
Hesikelia Nessos Intei Mesogeioi Thalassei Estim. Então ele diz que a Sicília, sim, a Sicília é uma ilha, né, no mar Mediterrâneo. E ele continua, Helde Sikelia Ukhelenike, Alá Romaike Nessos Estim. Ele diz, mas a Sicília, né, não é grega, não é grega, mas, porém, né, é uma ilha romana, né? Romana, Romaike. Enun tei mesogeioi thalassei eisim polai nessoi. Haimen helenikai, haide Romaikai. Então, ele diz, portanto, né, por isso, sei lá, assim, no mar Mediterrâneo existem muitas ilhas. Há algumas helênicas, algumas gregas, outras romanas. Tudo bem? Deu para entender? O high man, high day, algumas outras. Tarará. Tá dando para entender a relação? Tranquilo, né? Aí, deixa eu ver aqui. Tina destinta helenica ore kai pukeitai. Então ele diz assim, quais são os montes gregos e onde se localizam? Olimpos entei Tessalia keitai, Parnassos entei Boiotiai, Reide entei Cretei, Kai ho Himetos entei Atiquei. Então ele diz que o Olimpo, né, se localiza na Tessália, o Parnaso na Beócia, o Ida em Creta, o Imeto, acho que é o Imeto, na Ática. Este de kai alla ore entei Atike, né, existem outros montes na Ática, nai reparnes kai pentele. Então ele diz sim, o Parnes e o Pentele. Não sei como a gente chama, o Parnes e o Pentele. Mas eles ficam na região da Ática, né? Então ficam próximos de Atenas. E aqui do lado tem um desenho, né? Que é o Ti e o Tiná. Como se fosse o porquê, ou o que, ou o qual. E aqui o plural de Ti é Tina, né? Mas tudo é neutro, né? É como se fosse assim, o qual, quais, mas isso aqui sendo neutro. Tranquilo? E aí o desenho ele diz assim, o micros Deus entei ide oikei. Então assim, o pequeno Zeus mora, né, em Ida, no Ida, né, no Monte Ida, né. Então, segundo o mito, né, o Zeus foi escondido quando ele nasceu para que ele não fosse devorado, né, pelo pai. Então ele foi escondido e cresceu numa caverna no Monte Ida. Vocês estão entendendo o que significa essa frase? Então, Romicros Deus em Ida ok. Então, o pequeno Zeus mora no Ida, né? No Monte Ida. Tudo bem? Então, Oi. então, fazer uma pergunta. Essa geografia que está aí, ela também é atual. Não, assim, alguns lugares podem ter mudado de nome, principalmente ali na Turquia, né? Devido, né, a questão da influência árabe, né? Muitos lugares mudaram de nomes, mas por exemplo as ilhas, né? Assim as montanhas, né? A maioria continuou com o mesmo nome, né? Mas assim se você for ver ali na região da Turquia, né? Quase tudo mudou de nome, ganhou nomes árabes. Tudo bem?
Mas aqui a ideia é que seja é para ser uma geografia mais ou menos da época do Império Romano, né? Ali não é a ideia não é usar desse livro é que ele não tenta usar nomes modernos, né? E traduzir eles para o grego antigo. Ele tenta usar nomes ali da época ali do Império Romano e montar, né, um texto simples que um iniciante possa entender. Tudo bem? Continuando. Aí, continuando aqui, o próximo parágrafo diz assim: Tines deisin kai pukeitai roi helenikoi potamoi. Quais são e onde se localizam, né, os rios gregos? Hoaxios potamos entei Macedoniae keitai. Honestos entei Traquei. Alfeios entei Peloponnesoi. Então ele diz, né, o rio Axios se localiza na Macedônia, o Nestos na Trácia, o Alfeu no Peloponeso. E continua. Hoaxios potamos megas estim, rodenestos kai roalfeios potamoi microestim. Então, o Axios, o rio Axios é grande. Mas o Nestos e o Alfeu são rios pequenos. Eisi decai aloi microi potamoi entei relade hosper ho ilissos kai ho eridanos entei atiquei. Então ele diz, existem também outros pequenos rios na Grécia, como, por exemplo, né, o Iliso e o Eridanos, na Ática. Tudo bem? Aí agora chegou aqui no ponto gramatical. Então aqui ele está falando do caso dativo, gramatiqué, dotiqué, ptossis. Normalmente, né, vocês aprendem logo com a preposição en. Também lá na Atenas, vocês também aprenderam o caso dativo junto com a preposição en, né? Não é só com ela, mas também com ela. Então aqui ele vai ensinar com a preposição en. Então ele diz assim: na proteclices é a primeira declinação. Recora ente corai. Reatiqué ente atiqué. Retalassa ente talasai. Então aqui são os paradigmas, né? Os modelos, né? Nominativo, dativo, né? Tudo bem aí? Aí aqui do lado ele deu, né? Telecongenos, as terminações para o gênero feminino, né? Telecongenos. Então ré, te. Então o artigo a e o artigo, né? Assim, né? Como se fosse na, né? Esse ré aqui é como se fosse o a, né? E o te é como se fosse o na. Vocês estão compreendendo? Para simplificar, né, o que é o dativo, né? Então aqui a, ai, a, ei, os, oi. Só o sigma de que vocês viram lá na terceira declinação. Sim. Tudo bem, gente? Preciso dar o zoom? Ou tá dando para ver? Então isso aqui ele deu aqui, né, para o gênero feminino. Foram as terminações do dativo, no nominativo e dativo que ele mostrou até essa página aqui, 86. Aqui, deuteraclices. Deuteraclices é a segunda declinação. Ele vai dar algumas palavras da segunda declinação. Então, ropotamos no nominativo, entei potamoi no dativo, né? Então, o rio no rio, né? Assim eu não traduzi, né? Aqui é como se fosse a terra
na terra, né? A Ática na Ática. O mar no mar, né? Embora seja uma palavra feminina, né? No grego, thalassa. Aí aqui, ó, Hopotamos, Entoipotamoi, que é o rio no rio. Renessos, Enternessoi. A ilha na ilha, né? Toionioi, Ionion, Entoi, Ionioi. Que é como se fosse o jônico no jônico, né? Então essa palavra aqui é masculina, essa aqui é feminina e essa aqui é neutra. Na terceira declinação, você tem algumas palavras femininas que têm as mesmas terminações da masculina, mas o artigo é diferente. Então aqui ele deu aqui, olha, as terminações para o gênero masculino. Arsenicon genos, ro, toi. Então aqui é como se fosse o e no, né? O, no, o e no, né? O artigo, né? E aqui a terminação, os e oi. Você tem que ter aprendido até esse ponto aqui na leitura desse livro aqui. Os e oi. Os para terminação plural masculino nominativo, né, singular, e oi. Vocês falaram alguma coisa aí, gente? Não, né? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Eu ouvi um barulho, eu fui ver o que que era. O Tudo bem, professor. Tranquilo, né? Sim. Aí eu tava falando aqui dos pontos gramaticais, né? Sim, até esse ponto aqui é para você saber, ter aprendido já que a terminação nominativo masculino singular, os, vai ter uma terminação no dativo masculino singular, oi, né? Com iota subscrito, né? Aí aqui, para a terceira declinação, triteclices. Então aqui, ó, aqui ele deu uma palavra masculina, uma palavra e duas palavras femininas. Então ele deu aqui, ó, to pelagos, entoi pelage. Então aqui é como se fosse. É porque a gente não tem uma palavra para isso aqui, né? Um mar pequeno, um pelago, um mar pequeno, né? Não, a gente chama de mar, né? To pelagos, entoi pelage, né? Como se fosse o mar no mar, né? O mar pequeno no mar pequeno. Relas, entei relade. Então aqui é a Grécia, na Grécia, ou na Elade, né? A Elade, na Elade. Aí Refokis, entei Fokide. Eu agora aqui eu não tenho certeza, eu não sei se é a Feácia, como é que agora eu dei um branco aqui como é que é a tradução desse Fokis aqui. Depois eu vou pesquisar aqui, estou em dúvida qual é essa tradução desse lugar aqui em português. Mas ela é uma palavra feminina da terceira declinação, com is, né? Como se fosse polis, né? Aí, aqui, então, ele deu aqui, olha, o deuteron, genos. O deuterogenos é o gênero neutro. Então, ele deu aqui, ó, to, toi, né? Ele ou ela, né? E nele ou nela, né? Aí, on, oi, os, ei. Então, aqui, quando tem a palavra neutra em on, ela normalmente é lá da segunda declinação e ela vai ter o dativo em oi, com iota subscrito. Quando ela tem assim, os, normalmente ela é da terceira declinação e ela vai ter o dativo em ei, como pelagos, pelage. Vocês estão entendendo? Tranquilo? Tranquilo, né? Deixa eu ver aqui. Aí aqui esse exercício aqui, ele tá é para completando, né? Assim, é para completar o dativo. Então aqui seria mais ou menos assim. Entoi relade, entoi relade, polai, poleis e sim.
Sendo que o polai não está no dativo, está no vocativo, né? Polai, poleis, eisin, né? Na Grécia existem muitas cidades. Korai, te, kai, ore. Aí aqui é terras, né? E montes, né? Regiões e montes. A dificuldade era que o ore, não é ora, é ore com eta, né? No final aqui. O Olympos, Oros estin. Aí aqui já é singular, né? Oros. Um neutro da terceira declinação, né? Em ômicron sigma, né? O Monte Olimpo, estin, entei Tessaliai. Agora eu não lembro se é Tessaliai ou Tessaliai. Provavelmente é Tessaliai. Bora tá lá, Tessalia, porque acho que é alfa neutro. Melhor alfa neutro, não, alfa puro, né? Tessaliai. Então fica na Tessália, né? Tessalia. Aqui teria um alfa com iota subscrito. Ré, Atiqué, Ática. Então aqui o Monte Olimpo fica na Tessália, né? Ré, Atiqué, Megale, Core, ou Cora Estim, melhor dizendo. Megale, Cora Estim. Enterrelade. Enterrelade. Aqui teria um iota aqui, né? A Ática é uma grande região na Grécia, né? Atenai, Megale, Polis, Intei, Atike, Estim. Então, Atenas é uma grande cidade na Ática. O Poloi, Alá, Oligoi, Eisin, Roipotamoi, Entei, Relade. Então, não muitos, mas poucos são os rios na Grécia, né? Rosper honestos, como, por exemplo, o Nestos. Decai, Aloipotamoi, Entei, Europei. Então, Rosper roistros, cai rorenos. Então, existem, né, também outros rios na Europa, como, por exemplo, o Istros e o Reno. Messógeios, Talassa, Megale, Estim, né? Messógeios, Talassa, Megale, Estim, né? O Mediterrâneo é um grande mar, né? Entei, Messogueio, Talassa, e Polai, Nessoi, Eisim. Eisim, não é Estim, né? Eisim. Então, no Mediterrâneo existem muitas ilhas, né? Muitas ilhas. Lesbos, Kai, Retassos, Micrai, Nessoi, Entei, Messogueio, Messoguei, é feminino, né? Então seria Messogueioi, Talassei, Eisim. Então ele diz assim: Lesbos, Tassos, são pequenas ilhas no mar Mediterrâneo. Não, melhor dizendo. Eu acho que é isso mesmo. Lesbos e Tassos são pequenas ilhas no mar Mediterrâneo. Aí aqui eu fiz uma duvidazinha aqui se Messogueio era de qual declinação, mas pensando um pouquinho aqui, eu vi aqui, ela é uma palavra feminina em os, então ela deve ser da segunda declinação. Então aqui deve ser oi, né? No dativo, né? Ser tei messogueioi. Tei messogueioi. E aqui Talássei é da primeira, então fica Talássei. É um alfa misto, não é alfa puro. Aí, Crete de Cairodos, Megalai, Nessoi, Essim. Então, Creta e Rhodes são grandes ilhas. Pudeisim, Caipossai, Hai, Kiklades, Nessoi. Onde estão, Pudeisim, onde estão, Possai, quantas, né, são, né, e quantas são as ilhas Cíclades, né? Clades, Nessoi. Polaies, sim, muitas são, né? Rosper, como por exemplo, Reandros, Renaxos, Tecai,
Alai Mikrai Nessoi e outras também, né, outras pequenas ilhas. Haikiklades, Entoi, Ionioi, Pelagos, pelo melhor, Pelagoi, Ukentai, Alá, Entoi, Ai, Aigaioi, Pelagei. Aí, aqui é a terminação é da oi, né, com iota subscrito. Aiagaioi, Pelagei. Então, as Cíclades não se localizam, né, no mar Jônico, mas no mar Egeu. Tranquilo? Eu fiz muito rápido. E eu tentei explicar assim, como se vocês estivessem visualizando as coisas que eu não estou escrevendo, eu estou só falando. Mas deu para compreender alguma coisa? Como foi? Miriantes foi tudo bem. Mas se você, depois aqui, se você quiser quebrar a cabeça e tentar fazer você mesmo, é um bom exercício. Esse outro aqui é de completar. Tem aqui já as palavras, você tem que só fazer as modificações, né? Tem aqui Oros é um monte, Pelagos é um mar pequeno, Stenon é o estreito, Aigaion é o adjetivo para dizer do Egeu, né, de Egeu, Atike é a Ática, Helás é a Grécia, Aiolis é Eólia, Tessalia é Tessália, Ionion deve ser o mar Jônico, né? Ionia é a Jônia, né? A região ali das colônias gregas, ali perto da Turquia, né? De hoje em dia. Aí aqui, se a gente fosse completar isso aqui, ele está dizendo Ro, lacuna, potamos, estine, te, atiquei. Então ele vai falar de um rio, né? Qual é que é um rio? Ah, porque tem na outra página. Deve ser esse Ilissos aqui, né? Deve ser esse Ilissos aqui. Kyklades são as Cíclades. Kipros é Chipre, né? Uma grande ilha, né? Ilissos deve ser um rio. Macedonia é Macedônia. Peloponnesos é o Peloponeso, a região ali de Corinto, Esparta. Esparta é a Esparta, né? Então aqui deve ser Ilissos. Então aqui ele diz assim, né? O Ilissos potamos estine Atike, né? O rio Ilissos está na Ática, né? Re polis estin ente Peloponnesoi. Então deve ser Esparta, né? Esparta, né? Que é Esparta. Re Esparta polis estin ente Peloponnesoi. Então Esparta é uma cidade no Peloponeso. Ho Olimpos Oros, né? O Monte Olimpo, Estinen, e Tessalia, né? A primeira da lista, né? Ho Olimpos Oros Estinen, e Tessalia. Re Tessalia e Corai, Entei. Então a Tessália é uma terra Entei na Grécia, né? Hellas. Hellas Estin, né? Entei, aí vai ter que colocar Hellas, né? Tem Helade, né? Helade no dativo, né? Helade Estin. Entei Helade Estin. Re tarará, Nessos, Entei Messogeio, Thalassei Estin. Então é uma ilha, né, no mar Mediterrâneo, né? Talvez seja Creta, não, Quipros, né? Lá do outro lado, né? Quipros. Quipros. Então deve ser Quipros. Deixa eu ver onde está. Assim, Requipros, Nessos, Intermessogeio, Thalassen, este Toionion, Nicron, aí Pelagos, Estine, Entei, Messogeio, Thalassei, né? Então o Jônio, né? O Jônico é um pequeno mar, né? No mar Mediterrâneo. Aí, Rai, Kyklades, Nessoi, Entei, Aigaioi, Pelage e Kentai, né? As ilhas Cíclades se localizam, né, no mar Egeu.
Remen, Olimpia, Entei, aqui seria Olímpia, não sei, agora eu não lembro onde é que fica Olímpia. Deu um branco aqui. Não sei se é na Peloponessos. Deu um branco aqui, Olímpia. Redepela, Entei, Reismirna, Entei. Aqui você teria que rever, né? O texto para poder lembrar onde é que ficam esses lugares, assim, porque agora eu já esqueci. Mas é um bom exercício de buscar no texto onde é que esses lugares ficam. Aí só lembrando de colocar no dativo quando tiver assim, tei, né? Ou en, né? En, né? O en e o entei, né? Lembra que está no dativo, né? Tem que colocar no dativo a palavra. As palavras estão aqui nessa caixa, mas você tem que colocar no dativo, né? Aí aqui, deixa eu ler aqui com vocês aqui, tá terminando a aula, vou só ler algumas perguntinhas aqui. Tiestin Reatike. A pergunta é, o que é a Ática? E aí vocês teriam que responder, gente, alguma coisa assim, tipo... Estin... Reatike, Estin... é uma terra, né? Agora eu esqueci, gente. Me deu um branco agora. Como é que chama assim a terra? A terra é o... Me lembra aí, gente. Como é que a gente diz a terra? Deu um branco agora na minha cabeça. Se alguém queria falar. Hã? Corá. Isso. Então tinha que ser assim. Corá, né? Então a resposta simples seria corá, né? E você poderia dizer ainda entei helade, na Grécia, né? Seria, né, uma... Esse é Reatike Stin Horá Entei Helade, né? Uma terra na Grécia, né? Pukeitai Repela Puder Reesparta. Então aqui ele diz assim, onde é que se localizam Pela e onde é Esparta? Pela eu não lembro mais, mas Esparta é no Peloponeso. Então você teria que dizer assim, Entei Peloponnesoi, Entei, né? Entei Peloponnesoi. Aí, Tidestin Hythermopylae. O que é que são as Termópilas? São Stenonestin Hythermopylae, né? É um estreito, né? As Termópilas Hythermopylae Stenon, né? Stenon, né? Um estreito. Possa estita helenica Pelágia. Quais são, né, os mares gregos, né? Quantos são os mares gregos? Os pequenos mares gregos? Dio, a resposta seria Dio, né? Dois, né? Que é o Aigaion e o Ionion, né? O Egeu e o Jônico, né? São esses pelágue, né? Todo mundo tá dando para entender, gente? Porque o pelágia são pequenos mares dentro do mar, né? São mar regional dentro do mar Mediterrâneo, né? Aí aqui, a 5. Pulqueita e Renessos Itaque. Onde é que se localiza a ilha de Ítaca? Essa eu lembro que era lá no Entei Pelagoi. Qual era o Pelagoi? Era o Ionioi, né? No mar Jônico, né? Entoi, Pelagoi, melhor, Entoi, Pelagoi, não, acho que é Entoi, Pelagoi, Entoi, Pelagoi, Ionion, né? Aí, continuando aqui, TST, Caipu, Keitai, Honestos. Aí, o Nestos é um rio, que eu não lembro onde é que fica, onde é e onde se, o que é e onde se localiza. Ah, eu só lembro que é um rio. Então você diria Potamos. Me, Ukgnosco por Keitai. Não sei onde é que fica. Se você olhar o texto, você descobre onde é que fica.
Não sei se é na Ática, ou é o Nestos, ou se é em outra região. É aqui. Tina estita Helenica ore. Quais são os montes gregos? Eu lembro do Olimpos, né? Oros, né? Que é o Monte Olimpo, né? Mas ele falou também do Ida, né? Falou do Ida e de alguns outros, né? Então, olha, a aula está terminando, então aqui é interessante que vocês tentem responder. A ideia disso aqui é você responder uma frase em grego, né? Aí a gente, na sequência, deve vir um vocabulário. Aí a gente viu aqui, né? Atenas, Egeu, Eólia, Alfeu, Andros, que acho que era uma ilha, Axios, que era uma outra ilha. Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui. É interessante aqui, olha. Eu acho que para Jéssica esse aqui é bom, Jéssica. Dê uma estudada aqui, olha. Aqui, olha. Se eu aprender geografia da Grécia Antiga aqui, Jéssica. Procure todas essas palavras aqui. Eu acho que você vai se divertir. Mas aqui foi o vocabulário que a gente viu hoje, né? Aqui do lado aqui você tinha visto, a gente viu, né, o Touros, que é o monte, a montanha, né? Topélagos, que é tipo um pequeno mar, né? Um mar regional. Toistenon, que é um estreito, né? Iônios, que é um adjetivo para jônico, né? Aigaios, que é um adjetivo para Egeu, né? De Egeu. Aí aqui tinham vários nomes próprios, substantivos próprios, né? Nomes de ilhas, nomes de cidades, nomes de regiões maiores, né? Então aqui vimos aqui Atenae, Aigeus, Aiolis, Alfeios, Andros, Axios, Atiké, Boiotia, Delfoi, Dodone, Euboia, Zakynthos, ou Zakynthos, melhor dizendo, Epeiros, Tartassos, Thermopylae, Thebai, Traike, Ide, Itaque, Ionion, Ió, aqui já é uma personagem lendária, Ionia, Kefalenia, Corinthos, Corcura, Cyclades, Lesbos, Lemnos, Macedonia, Mykonos, Mytilene, Nestos, Olimpia, Parnes, Pela, Peloponnesos, Pentele, Samos, Smyrne, Sparte, Fokis. Então, aqui vários nomes próprios para vocês pesquisarem aí. Tá interessante. Eu acho que vai ser interessante. Próxima aula, ver se a gente fala dessa oikia. Vocês podem ler esse oikia aqui, já se preparando para a próxima aula. Quem não fez a prova, gente, por favor, faça a prova. Não deixe de fazer a prova, não, gente, para a gente ter um registro do aprendizado de vocês, tá bom, gente? Eu agradeço muito por terem ficado até aqui. Eu vou encerrar aqui a gravação. Peço para que vocês coloquem o nome aí